instruído para toda boa obra. Se não houver instrução, não há boa obra. Não tem como fazer algo bem feito se a gente não foi instruído para fazer aquilo que se determina a fazer. Precisa haver a instrução. E na palavra do Senhor não é diferente. Então, o que é doutrina? Doutrina é o ensinamento ou instruções das verdades fundamentais da Bíblia. É o estudo da teologia, ou seja, um tratado acerca de Deus. Quando você abre a palavra de Deus e começa a meditar sobre ela, começa a estudar a palavra, ela vem trazer para nós um ensino ou um tratado acerca de Deus. Em todos os sentidos, é na palavra de Deus que você vai saber de onde nós viemos, para onde vamos. É na palavra do Senhor Jesus que você vai saber o início de tudo e o final de tudo também é dentro da palavra. Então ela é o ensino de Deus, é o tratado das coisas de Deus. E nós não podemos abrir mão disso. Obrigado, Gel. Então, é o estudo da teologia, ou seja, um tratado acerca de Deus, as doutrinas cristãs. Logo, a teologia ou doutrina cristã é a ciência que trata do nosso conhecimento de Deus e das suas relações com o homem. Algum tempo atrás, irmãs Marina, quando se falava em teologia, às vezes a pessoa se escandalizava. Teologia não é coisa de Deus. O crente não pode se envolver com teologia. Mas teologia nada mais é do que um estudo da palavra do Senhor. Não precisa de você ir para uma faculdade para você estudar teologia. É muito bom. É você ir para uma faculdade e estudar teologia. Ou mesmo em algum curso básico você estudar. Mas teologia não é só se você estiver lá na faculdade. Todo estudo que você faz concernente à palavra de Deus, você está estudando teologia. Então a teologia é de Deus, porque ela nos ensina as coisas concernentes ao Senhor, concernentes a Deus. E qual é a conexão entre teologia e religião? E nós professamos que servimos ao Senhor Jesus. Nós professamos que andamos segundo as ordenanças de Deus, que temos o Senhor como nosso Senhor e que vamos morar com Ele um dia lá na eternidade. Então, qual é essa conexão entre a teologia e a religião? Religião, ela vem da palavra latina, linguare, que significa ligar. Religião é a ligação entre você e Deus. Isto é religião. Então ela representa as atividades do homem. A religião, ela apresenta as atividades que ligam o homem a Deus numa determinada relação. E a teologia é o conhecimento de Deus. Então, quando nós começamos a discernir a ligação entre teologia e a religião, nós vemos que a teologia é o conhecimento de Deus e a religião é a prática daquele conhecimento que você tem de Deus. Como que você professa que você é cristão, que você é cristã? É através das suas práticas, da sua vivência diária, do modo que você vive, daquilo que você professa. Então, as suas atitudes, o seu modo de viver, denuncia quem você é. Quando Jesus estava, Luciana, para ser crucificado, que vai lá para o Getsêmani, lá Jesus é preso, aquela coisa toda que todos nós conhecemos, a história da crucificação de Jesus. Jesus é preso, os guardas pegam Jesus e trazem Jesus e apresentam diante das autoridades, lá no Sinédrio. Os discípulos que serviam ao Senhor, que amavam ao Senhor, que estavam com o Senhor, andando com Ele em todos os momentos, vem seguindo, irmão Jeronimo, Jesus de longe.
Porque não tiveram a coragem, a capacidade de se aproximar e estar junto com Jesus e falar: nós somos dessa mesma linhagem, nós servimos a Jesus. Vinham seguindo Jesus de longe, e quando chega lá, Jesus é introduzido à presença dos magistrados. Os discípulos ficam sentados lá por longe, entre eles estava Pedro. Pedro se assenta lá, e a palavra diz que Pedro foi para ver o que estava acontecendo, o que ia acontecer. Mas alguém olha para Pedro e diz: você é um deles. Pois a sua fisionomia te denuncia, a sua palavra, o seu linguajar te denuncia que você faz parte deste povo. O seu modo de viver te denuncia que você faz parte dessa família. Então, a religião é a nossa forma de viver, o nosso modo de ser, o nosso modo de falar, de pensar, de agir, de se conduzir, e isso denuncia qual é a nossa religião. Isso te denuncia que você serve ao Senhor. Foi o que falaram para Pedro. Olha para Pedro, começa a conversar com Pedro, irmão Jerônimo, e logo fala: você é um deles. O jeito que você fala, mas o jeito que você veste parece com eles, é igualzinho. Você é um deles. Mas Pedro fala assim: eu não sou, eu nem conheço esse homem. Mas a sua forma de ser estava denunciando que ele fazia parte daquela mesma turma do Senhor Jesus Cristo. Então, se nós não estamos denunciando para o mundo quem nós somos, a palavra de Deus diz que logo a religião desse é vã. Porque tem muitas formas de religiões, mas religião é aquilo, o conhecimento, é a prática, a forma de ser que liga você àquilo que você pertence. Tem a religião de Buda, tem a religião de Maomé, tem a religião, muitas e muitas religiões, e todas as pessoas que fazem parte daquela seita, daquela religião ou daquela organização, ele é denunciado pelo seu modo de ser, pois parece com o pessoal daquela religião. Então, logo a teologia é o conhecimento que nós temos de Deus, e a religião é a prática desse conhecimento, é aquilo que nós colocamos em prática. É como um estudo. Hoje eu estava ali no dentista, arrumando o dente ali, lá na faculdade. São os meninos que estão aprendendo a arrumar dente ainda, viu? Estão lá aprendendo. Fui lá, fiquei lá sentado lá, acho que umas 2h30 para arrumar um negocinho de nada no dente. Mas estão ali aprendendo. Então, quando eu estou sentado ali, ela está arrumando o meu dente, ela está colocando em prática aquele ensino que ela aprendeu lá nos bancos da faculdade. E se ela não fizer isso, o que adiantou, né, Edna, ficar sentada lá no banco por muito tempo? A Edna está lá na faculdade, muitos outros aqui estão lá na faculdade. Mas se você senta lá naqueles bancos, passa lá 3 anos, 5 anos, outros 6 anos estudando, e depois não coloca em prática aquilo que você aprendeu, não refrescou nada, perdeu tempo. Foi um tempo perdido. Mas a palavra de Deus, ela é muito interessante para nós. Ela é a bússola, ela é o caminho, ela é quem nos conduz para chegarmos na mansão celestial. Então, as doutrinas bíblicas, elas são muito importantes na vida do cristão. É possível ser teólogo sem ser verdadeiramente religioso? É possível ou não é possível? É possível. A gente vê pessoas que conhecem a palavra, e a própria palavra diz assim, que o diabo crê que estremece, mas não obedece. Então é possível ser teólogo e não ser verdadeiramente cristão. Pode ter conhecimento, pode entender a palavra de Deus, mas pode não ser cristão. E nós vemos muito isso por aí, maneira. Pessoas que têm um grande conhecimento da palavra de Deus, mas quando você vai conviver com ele,
ele não é verdadeiramente cristão, porque ele não coloca em prática aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele conhece, ele não coloca em prática. E também, por outro lado, é possível ser verdadeiramente religioso, ser cristão, sem possuir um verdadeiro conhecimento doutrinário da palavra de Deus. É aquilo que se diz, e a pessoa se torna fanático. Nós vemos muitas pessoas religiosas sem conhecimento da palavra, e aí ele se desvirtua por um caminho que não é aquilo que a palavra ensina. Nós vemos pessoas religiosas, aquela religião muçulmana, que a pessoa é rigorosamente religiosa. Eles têm o seu momento, irmã Maria, de falar com Allah, de falar com seu Deus. E eles podem estar, irmão Sebastião, no lugar que ele estiver, mas quando chegou aquela hora dele falar com Deus, ele vai falar. Pode estar no meio da rua, pode estar no trabalho, onde estiver. Chegou o momento, ele se ajoelha lá no chão e começa a falar com seu Deus, baixando a cabeça e vai lá e volta. Mas o conhecimento que tem realmente da palavra de Deus é distorcida, pois nós estamos vendo agora matando pessoas e mais pessoas, decapitando pessoas em nome do evangelho que eles acham que é o certo. Então é estritamente religioso, mas não tem o conhecimento das doutrinas contidas na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é o essencial na vida do cristão. Se ele não tiver esse conhecimento, ele vai levar uma vida, pode até ser um cristão verdadeiro, mas sem o conhecimento da palavra de Deus, ele vai errar em muitos pontos. Então precisa andar juntos os dois: o conhecimento da palavra de Deus e a fé genuína no Senhor Jesus Cristo. Precisa estar lado a lado. O que a palavra de Deus diz para o teólogo? Leia lá para nós, Tiago capítulo 1, verso 23 até o 25. Depois procure já para nós também, 2 Timóteo 2,15. 1, 23 a 25. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu que tal era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Aleluia! Está vendo? Todo homem que conhece a palavra de Deus, mas não as pratica, ele é semelhante à pessoa que chega lá no espelho e olha para o espelho e contempla o seu rosto, contempla a sua fisionomia. Mas quando ele sai ali daquele espelho, que vira as costas para o espelho e vai embora, e já não lembra mais como ele era, esquece. Assim é aquele que conhece, mas não coloca em prática. Mas ele vem dizendo: mas aquele que conhece a palavra de Deus, medita nas suas doutrinas, toma conhecimento das doutrinas bíblicas e as coloca em prática, ele será bem abençoado no seu feito, porque ele tem Deus na vida, ele conhece a Deus, conhece a palavra de Deus, estudou a palavra de Deus, meditou na palavra de Deus, e aí ele vai colocar aquilo em prática, ele vai exercer aquilo que ele aprendeu, aí ele é bem-aventurado no seu feito. E o que a palavra de Deus diz ao homem religioso? Aquele que é religioso, mas não busca o conhecimento da palavra de Deus. 2 Timóteo 2,15. Quem lê para nós? Mas sabe disso, que os que estão na Ásia, todos se afastaram de mim, eles quais foram singelos e hemogêneos. Nesta referência não, é de 2 Timóteo,
Eu notei errado, 2,15. Procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aleluia. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Quando se fala de obreiro, juventude que está aqui nessa noite, irmãos e irmãs, quando se fala de obreiros, não está falando somente das pessoas que estão sentadas aqui no púlpito. Quando se fala de obreiro, fala de todos aqueles que faz a obra, pois obreiro, e é obreiro? Obreiro é quem faz a obra. Então todos nós somos obreiros. Eu e você, todos nós somos obreiros. E aí a palavra de Deus fala assim para nós: procura apresentar-te diante de Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, não tendo que se envergonhar. Como se faz para manejar? Alguém quer falar? Como se faz para manejar bem a palavra da verdade? Como se faz para fazer isso? Manejar bem a palavra da verdade. Não tem como você manusear bem uma ferramenta se primeiro você não aprender a lidar com ela. Se você compra um aparelho eletrônico, né, um celular, um tablet, um computador, uma coisa assim, né, quem não tem uma intimidade com aquilo ainda, o que ele faz primeiro? Né, até lá no rótulo bem escrito: leia o manual antes de ligar, porque às vezes você pode ligar e perder o aparelho na hora que você coloca na tomada. Aí o que se faz? Pega o manual, começa a estudar aquele manual, olha todinho, aí depois você liga o aparelho e vai trabalhar com aquele aparelho, manusear ele, porque você aprendeu a lidar com ele. A palavra de Deus, o Senhor está falando para você e para mim desta forma: aprenda a manusear a palavra de Deus para que você não venha ser envergonhado por quando alguém lhe arguir dentro daquilo que você professa. Pois pode acontecer que alguém chegue para você e comece a lhe indagar, comece a lhe questionar sobre a fé que você professa, e se você não tiver um determinado conhecimento da palavra de Deus, você vai se envergonhar diante de quem está falando com você. Então procure apresentar-te diante de Deus aprovado. Manuseie a palavra, entenda a palavra, busque conhecer a palavra, medite na palavra, pois é ela quem nos ensina como nós devemos nos portar e vivermos aqui. Lá no livro de Pedro, me foge agora o texto exato, mas diz que nós temos que meditar na palavra do Senhor para quando formos interrogados, nós sabemos responder com mansidão e temperança a razão da esperança que há em nós. Qual é a razão da esperança que há em ti? Por que é que você serve a Deus? Por que é que você caminha para a casa de Deus? Qual a razão disso tudo? Por que você faz isso? Se alguém chegar para você e começar a lhe perguntar, livro de 1 Pedro 3,15: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estar sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Eu espero encontrar-se com meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho a convicção, eu tenho a certeza que daqui a pouco Ele retornará para buscar a sua igreja, a igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Mas como explicar essa situação? Como explicar o motivo de estar servindo ao Senhor Jesus e abandonar todas as coisas do mundo para estar na casa de Deus? As doutrinas cristãs, a palavra de Deus, o estudo, o conhecimento da palavra vai nos ensinar a fazer isso, estarmos preparados. Se todo cristão, bem baixinho aqui, só para nós,
né, se todo cristão assembleiano seguisse o exemplo dos adventistas, das testemunhas de Jeová, no quesito estudo da palavra de Deus, eles não podem ficar sabendo, viu? Mas se todos nós seguíssemos esse exemplo, neste quesito estudo da palavra, ninguém batia o assembleiano. Já pensou, né, misturar, irmão Sebastião, o conhecimento real da palavra de Deus com o derramamento do Espírito Santo na vida de uma pessoa? O que é que nós poderíamos fazer? Faríamos coisas tremendas, né, que só quem conhece Jesus pode entender isso. Mas nós precisamos realmente buscarmos este conhecimento. O valor da doutrina. A doutrina, jovens, ela tem um valor muito grande. A doutrina cristã, para a pessoa cristã, para a pessoa que serve a Deus, ela tem um valor muito grande. Tem uma expressão que se diz assim, ó: não importa o que a pessoa crê, o importante é que ele se faça o bem. É um ditado que se diz por aí, não importa, qualquer coisa que a pessoa crê está valendo, o importante é que ele faça o bem. Ele fazendo o bem está tudo tranquilo, está tudo bem. Tem uma outra expressão que se diz assim, ó: Deus só quer o coração. E às vezes muitas pessoas, sem o conhecimento da palavra, sem o conhecimento das doutrinas bíblicas, é levado por isso. Me falaram que Deus só quer o coração, então estou tranquilo, eu posso viver a vida do jeito que quero, mas o meu coração é de Deus. Mas se você tem o conhecimento da palavra, das doutrinas bíblicas, um conhecimento da palavra de Deus, quando alguém chegar para você e falar: olha, não precisa tanta coisa, Deus só quer o seu coração, aí você terá argumento dentro da palavra de Deus para provar para ele que Deus não quer só o coração, Deus quer alma, espírito e o corpo, ele quer tudo pertence ao Senhor Jesus. É o hino de número 5 que fala assim: espírito, alma e corpo oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, será. Me fugiu a palavra. Então, o valor da doutrina. O conhecimento doutrinário é essencial para o pleno desenvolvimento do caráter cristão. O caráter, o que é caráter? Fala para nós aí alguém, o que é caráter? O que você entende por caráter? Vamos consultar como que fala? As pessoas que estão na faculdade, né? Os universitários, vamos consultar os universitários. O que é caráter? O pleno conhecimento doutrinário é essencial para o pleno desenvolvimento do caráter cristão. O caráter de uma pessoa, ele é desenvolvido durante a sua trajetória de vida. E até se diz que a personalidade de alguém, ela se forma até aproximadamente os seus 7 anos, né? 8 anos de vida, a personalidade de uma pessoa, ela é desenvolvida. E isso é real. Mas quando a pessoa se entrega a sua vida para Jesus, aí o seu caráter começa a ser desenvolvido de novo, porque ela nasceu de novo. E aí começam os seus primeiros passos.
começa a sua trajetória. É como se tivesse lá saído do ventre da mãe no sentido espiritual e começasse os seus primeiros dias, o seu caminhar, os seus primeiros passos. Aí o seu caráter vai ser desenvolvido. O que é caráter? É marca, impressão, firmeza, natureza, sentimentos. O caráter seu é a marca que você deixa nas pessoas. É aquilo que a pessoa olha para você e começa a conviver com você e ele fala assim: aquela pessoa tem um bom caráter. É porque ele descobriu qual é a sua marca, a sua firmeza. Tem um bom caráter espiritual. Então o caráter ele é um conjunto de qualidades e atitudes que configuram o modo de ser de uma pessoa. Ou seja, ao próprio temperamento que você tem, que você nasceu com ele, que é a herança familiar. E tem temperamento para tudo quanto é gosto, né? Tem um temperamento brando, aquele que tranquilo, né? Que você olha para a pessoa, esse camarada é tranquilo demais, esse aqui vai demorar para morrer, né? Que sempre fala isso, né? Quando é uma pessoa bem tranquila, esse aqui não vai morrer fácil, tem vida longa. Mas olha para outro e ele tem um pincurtinho assim, esse aí morre por esses dias. Olha para ele e fala: meu Deus, esse aí não vai escapar por muito tempo, porque o estupinho dele é curto. É o temperamento que ele já nasceu com ele. Herdou da sua família, herdou do pai, herdou da mãe. E às vezes a pessoa olha para o pai, olha para a mãe e fala: mas o pai e a mãe dessa pessoa é tão tranquilo e ele é tão explosivo. Será de quem? Ainda fala: será de quem que ele herdou isso? Deve ter sido dos avós, né, dos bisavós, ou dos primos, ou sei lá de quem. Mas é o temperamento da pessoa. Então, ou seja, ao próprio temperamento, que são as disposições herdadas, é acrescentada as características adquiridas durante a sua trajetória. Aí o temperamento da pessoa ele é explosivo. O temperamento da pessoa ele não tem controle sobre ele. Ele perde a paciência fácil, ele se descontrola facilmente, mas aí ele aceita Jesus como seu Senhor, como seu Salvador e começa a caminhar os seus primeiros passos na sua trajetória ministerial. Alguém toma ele pela mão e sai andando com ele: é por aqui que você vai andar agora, você não pode ir mais por aquele lado, tem que andar por aqui. Vai ensinando aquela pessoa a tomar os seus primeiros passos, e aí aquele conhecimento adquirido dentro da palavra de Deus vai sendo introduzido dentro da sua vida, no seu temperamento, e o temperamento daquela pessoa vai sendo mudado, vai sendo transformado. Ele passa a ter domínio sobre aquele temperamento explosivo que ele tinha antes. Então, o conhecimento doutrinário é essencial para moldar o desenvolvimento do caráter do homem e da mulher. Tem um texto lá que me foge à memória agora, que fala assim: com leite vos criei. Alguém sabe onde está esse texto? Que me fugiu à memória. Me parece que é Pedro que diz, né? Com leite vos criei, que foi tratando a pessoa, dando um leitinho para ele. Ele aceitou a fé. Está ali o menininho do Valdir, né? Pequenininho, né? Nasceu agora. Como que trata desse menino? É com leite. Vai lá e dá um leitinho, e eles falam que tem que ser o leite do peito da mãe, até certo tempo, ou 6 meses de idade ou mais. Trata dele com leite. Dá aquele leitinho para ele, ele bebe o leite. No outro dia dá só o leite de novo e vai passando os dias. Os dias vai passando, mas daqui a pouco dá o leite para ele e ele continua chorando. Só o leite já não resolve mais. Aí o que é que tem que fazer? Vai lá, cozinha uma batatinha, né, uma coisa, e faz uma papinha, e dá o leite e depois dá a papinha para ele também. Aí ele já fica mais satisfeito. Mas aí o tempo vai passando, ele vai crescendo. Daqui a pouco dá o leite e dá a papinha, e ele
continua chorando. Aí você tem que dar um arroz, você tem que dar uma carne. E aí quando dá uma carne assada, então aí ele começa a chupar aquela carne assada e fica feliz da vida. Não é isso? A vida cristã não é diferente. Você começa a trajetória, vai devagarzinho, ensinando, mas daqui a pouco a palavra vai apertando e o negócio começa a ficar estreito e o negócio vai e precisa ser assim. Mas aí o apóstolo fala: eu com leite vos criei, passou-se o tempo e não estou conseguindo dar outro leite, dar outra ração, outro alimento mais sólido, tem que continuar dando leite, porque não se desenvolveu espiritualmente. Às vezes na vida material a gente vê isso também. A pessoa nasce com alguma deficiência física, né? E ele cresce, fica grandão, mas continua sendo criança e nunca pode ter um alimento sólido. Sem dúvida, é mais importante viver a vida cristã do que apenas conhecer as doutrinas cristãs. Viver a vida cristã é essencial. Porém, não pode haver experiência cristã enquanto não houver o conhecimento das doutrinas bíblicas. Você não vai ter nunca uma experiência com Deus se você não tiver conhecimento de Deus. É por isso que o crente precisa estudar, precisa conhecer, porque nós precisamos ter experiências com Deus. Não há nada mais glorioso, mais gostoso do que termos experiências com Deus, viver experiências. E como que a gente vai viver isso se nós não temos conhecimento? Das doutrinas bíblicas, nós vamos estudar muito sobre isso pelos próximos cultos, né? E Deus vai estar falando conosco através da sua palavra. Nós vamos aprender muito sobre Deus e a sua palavra. O conhecimento doutrinário, ele é um baluarte contra o erro. É um baluarte, irmão Sebastião, conhecimento doutrinário contra o erro. O que é que faz uma pessoa não errar? É o conhecimento. Se ele não tiver conhecimento, ele vai sempre estar errando, porque não sabe que aquilo é errado. Igual no trânsito, você está lá dirigindo o seu carro lá no trânsito e tem as placas indicativas do trânsito, onde é que você pode virar, onde que você pode parar. E aí tem uma placa lá, tem uma placa com E, assim, tem um X nela. O que significa aquela placa? Sim? É proibido parar e estacionar. Tem um X nela. Mas quem não sabe, não tem conhecimento, ele vai lá e estaciona debaixo daquela placa. E quando ele chega lá no carro, ou está aquele papelzinho escrito a multa lá no para-brisa, ou então o reboque já levou o carro, né? Porque lá não podia parar nem estacionar. É o conhecimento que vai fazer evitar de levar aquela multa. Vamos ler lá Mateus 22, 29 e 2 Timóteo 4, o 2 até o 4. Leia para nós, a irmã Marina está falando aqui do leite que eu citei antes, se não souber referência. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podíeis, tampouco ainda agora podeis. Com leite vos criei, não foi com carne, porque você não podia comer carne quando era novo. Se der uma carne para o bebezinho, ele não vai conseguir comer ela. Mas depois que ele cresceu, aí ele come até músculo assado, né? Mas tem uma outra referência que acho que é o apóstolo Pedro que fala, que a pessoa foi criado com leite, mas ele não cresceu, e quando foi dar o alimento sólido, ele pulou fora. Pois eu não aguento esse negócio não, eu quero é só aquele leitinho mesmo. Mateus 22, 29, quem lê? Está difícil de encontrar as referências, né? Jesus, porém, respondendo, disse: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. 2 Timóteo 4, 2 ao 4.
Errais, não conhecendo a Escritura nem o poder de Deus. Sim, Débora. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira dos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a sábio. Pregues a palavra em tempo e fora de tempo. Ensina, corrige, repreendas, exorta. E aí ele continua dizendo que muitos deixaram a palavra voltando às fábulas. E muitos, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores. Por que isso? Falta de conhecimento. Então, o conhecimento doutrinário, ele é um baluarte contra o erro. Se você tem conhecimento doutrinário, você não vai errar facilmente. Pode até errar, mas erra sabendo que está errado, né? Uma vez eu estava evangelizando na rua, junto com a mocidade, e fomos evangelizar uma moça. Paramos ela ali na rua e começamos a falar de Deus para ela. E ela virou para nós e falou assim: olha, eu não quero que vocês me falem nada desse negócio de Deus. Não quero que me falem em Evangelho, em Jesus, esse negócio de crente, eu não quero que fale isso para mim, porque lá na Bíblia está escrito que quem muito soube, muito será requerido. Veja, você já está sabendo, é demais, viu? Quem mais soube, mais será requerido. Então eu não quero ficar sabendo de nada, que eu não vou ter nada para pagar lá diante de Deus, né? Mas o ensinamento da palavra, ele é o baluarte, ele é aquela estaca contra o erro, que te firma, que te sustenta. Quando alguém vir falar para você algo que não condiz com a palavra, você tem argumento para se defender. O conhecimento é a sua defesa. Se você não tem conhecimento, você não terá defesa. Como que se defende sem saber? Vai depender de quê? Vai defender o que, se você não sabe? Então a palavra diz lá em Mateus: errai muitos por não conhecer a palavra de Deus, não ter conhecimento da palavra de Deus. Quem não conhece, erra muito, mas quem conhece, erra menos. Então precisamos conhecer, sim? Pode ler, Sebastião. O meu povo peca porque lhe falta conhecimento, né? Irmãos, quem está estudando aqui? Não estudando a palavra de Deus, não, quando estudando mesmo no colégio secularmente. Quem está estudando? Só os jovens, os velhos ficou tudo de fora, hein, Luciana? Meu pai até. Mas vocês estão estudando. Para que vocês estão estudando? Para adquirir o conhecimento. E aqui no irmão Sebastião, leio um texto que me veio à memória este episódio. O meu povo peca porque lhe falta conhecimento. O povo de Deus era instruído, irmão Sebastião? Não, eles eram instruídos. Tinha os profetas que instruíam, tinha os sacerdotes que falavam. Estava instruído, irmã Maria, o povo o tempo inteiro. Mas aí, irmã Geralina, vem a palavra falando que eles pecou porque faltou conhecimento. Como que alguém falta o conhecimento sendo instruído? Um dia eu fui, não sei se foi mais o Jefferson, se foi mais o Janderson, para fazer uma matrícula numa escola lá no Plano. Aí eu cheguei lá naquela escola, tinha uma sala cheia de alunos lá estudando, e nós estamos sentados lá de um lado, esperando lá o momento nosso, né, de falar lá com o pessoal. E eu estava olhando aquela sala.
Lá dentro tinha uns alunos que eu não sei o que eles foram fazer lá. Estava sentado lá dentro da sala e o professor lá na frente falando, e ele conversando com outro e sorrindo, olhando lá para fora. Parece que o corpo estava lá, mas a cabeça estava lá não sei aonde. Não estava nem aí para aquilo que estava falando lá. Estava sendo instruído, mas ele ia continuar pecando por falta de conhecimento, porque ele não deu atenção ao ensinamento. Talvez até escutou, porque o professor estava falando bem alto lá dentro. Ele estava escutando, mas não estava ouvindo. E escutar é diferente de ouvir. Quando você ouve, aí você presta atenção e você ouve, aí aquilo você guarda. Mas quando você escuta, quando tem alguém conversando, que não é uma conversa que interessa muito, a pessoa está lá do lado, mas ele não está nem aí, né? Ele continua conversando com outra pessoa, ele está escutando o que o outro está falando, mas não interessa para ele. Aí ele não terminou ali, ele não sabe nem o que falou. Mas às vezes, eu já observei isso, tenho visto isso, quando tem alguém conversando uma coisa que a pessoa interessa, né, tem uns curiosos que está lá do lado e ele escuta alguém conversando, ele chega para ouvir aquilo que está falando lá, porque lhe interessa. Né, principalmente quando alguém chama o outro e fala assim, vem aqui que eu quero te falar um negócio aqui. Aí eu chego e espicho assim, para saber. Estava vendo um que quando o outro entra para o quarto para escutar, ele pega um copo e põe assim na porta para ver se escuta o que é que está falando lá dentro, porque o assunto lhe interessa. Então nós precisamos ouvir a palavra de Deus e aprendermos na palavra de Deus, pois só assim nós erraremos menos. É para isso que nós viemos à casa de Deus. É para aprender, é para compreender. Dizem, olha, o conhecimento, tanto que ele é fundamental. Dizem que as estrelas, elas surgiram antes da astronomia. As plantas surgiram antes da botânica. E a vida surgiu antes da biologia. E alguns falam também que Deus existiu muito antes da teologia. E é verdade, para quando vai falar, fala, não, quando surgiu esse negócio de teologia, Deus já existia há muitos anos. Realmente, porque Deus é o princípio de todas as coisas. Mas aí, o homem, com as suas ideias errôneas, supersticiosas, começou a olhar para as estrelas, estudar as estrelas, e aí sabe o que eles inventou? Astrologia. O que é astrologia? É aquele negócio que eu fico estudando os astros. Pega lá aquela bola de cristal e começa a olhar aquela coisa toda. E a gente vê muito por aí, astróloga fulano de tal, né, que vai lá para ler a sua vida através dos astros, através das estrelas, correto? Totalmente errado, tem nada a ver. Aí começaram os homens a estudar as plantas e olhar para as plantas e com as suas ideias errôneas e supersticiosas também inventaram a feitiçaria. Pega aquele raminho e fala, leva o menino lá para ser benzido, leva lá na fulana de tal que ela vai benzer, ele vai curar o quebranto, vai desvirar o vento, né, que tem o tal do vento virado, essa coisa toda. Ele leva ela lá e balança aquele matinho para lá e para cá, e o menino sai de lá do mesmo jeito que foi, ou pior ainda. Porque a planta em si, ela não tem poder nenhum para curar. Inventaram a feitiçaria. E aí o homem também, com as suas consciências, com as suas superstições, começou a olhar para Deus, tentar conhecer a Deus, mas sem o conhecimento real da sua palavra. O que eles inventaram? O paganismo e as suas superstições. E chegou um tempo que tinha alguém vendendo lote lá no céu. Já ouviu falar disso, irmãos Marinos? Vendendo lote lá no céu? E era caro, viu?
Depende do tanto de dinheiro que a pessoa tinha, que ele ia comprar o lote. Se tinha mais, irmã Maria, comprava um lote maior. Se tinha menos, comprava um lote pequenininho. Né? Dependendo do tanto, ele ia comprar o lote que nem o pé não cabia lá dentro do terreno que ele comprou. Paganismo, superstições. Inventaram lá o purgatório e muitas demais coisas. Que a pessoa vive a vida do jeito que ele quer viver aqui nessa terra, sem temer a Deus, sem obedecer a Deus e sem nada, e no dia que ele morre, ele vai lá para o purgatório e fica lá uns dias lá no purgatório, e expia todos os seus pecados, e sai do purgatório e vai para o céu. Falta de conhecimento de Deus. Pois ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso ao juízo. Falta de conhecimento de Deus, inventaram também a doutrina da reencarnação. Que o cara morre, aí ele não era bonzinho, aí ele morre e a alma dele fica zanzando por aí daqui a pouco ela entra no outro cara para continuar a existência, para ver se ele melhora. E se ele não melhorar, ele vai morrer e aquela alma vai entrar em outra até ele atingir a perfeição para chegar no céu. Superstições. Mas aí, com o passar do tempo, surgiu a astronomia, que começa a estudar os astros, né, as galáxias, essas coisas todas, e começou a se desfazer das ideias errôneas que a astrologia ensina. Surgiu a botânica, e começa a estudar as plantas, essa coisa toda, e nos ensina muita coisa e muitos conceitos errados que a feitiçaria prega por aí. E aí surgiu a doutrina bíblica, a palavra de Deus, para desfazer as falsas ideias sobre Deus. Agora você estuda a palavra de Deus e começa a meditar. Você aprendeu lá, alguém te ensinou que você poderia ficar tranquilo, que você ia lá para o purgatório e ia pagar seus pecados lá. Mas aí você continua lendo a palavra de Deus, aí você lê lá que morreu Abraão, e morreu Lázaro, e morreu o homem rico. Lázaro, aqui nessa vida, ele vivia uma vida de temor a Deus, uma vida de santidade, uma vida na presença de Deus, de santificação. E o rico vivia a sua vida dissolutamente, bem sossegado, sem nenhuma preocupação. Morre os dois e vai embora. Aí, quando chega lá, o rico olha lá para Lázaro, que está lá no seio de Abraão, todo feliz, alegre. Aí ele fala para Abraão: pô, Abraão, será que tem jeito do senhor mandar Lázaro vir aqui, pelo menos molhar o dedo na água e colocar na minha língua, porque eu estou em chamas? Pai Abraão falou: olha, não tem jeito, porque entre nós há um grande abismo, e quem está aí não passa para cá, e nem quem está aqui passa para lá. Então fala para Lázaro voltar lá na terra e falar para os meus parentes lá, que vivem a vida do mesmo jeito que eu vivi, para que eles mudem de vida e não venham para cá. Olha, lá na terra tem Moisés e os profetas, que ouçam os profetas, porque quem está aqui não volta mais. Então aí você aprendeu que depois que chegou lá, seja na eternidade com Deus ou sem Ele, não tem mais o direito de voltar atrás. Não volta mais. Tem que se preparar enquanto está aqui. O momento é agora, o momento é aqui. Nenhum caminho para a perdição se encheu de tanta gente como o caminho da falsa doutrina. O caminho da falsa doutrina está assim, ó, lotado de gente, porque está sendo ensinado errado, não está buscando o verdadeiro conhecimento, estão fazendo de tudo para se livrar do pecado, menos buscar o real conhecimento da palavra de Deus. Arrumam muitas superstições. Se a gente for enumerar aqui, serão muitas.
Uns arrumam água benta, outros arrumam outra coisa, a flor, o lenço e muitas coisas, e você vai levar lá e vai passar sobre si e vai mudar a situação. O erro, ele é uma capa para a consciência e é também uma venda para os olhos. O que nós precisamos buscar é o real conhecimento da palavra de Deus para nós não sermos ludibriados, melhor falando. Se você não conhece a palavra de Deus, você vai ser ludibriado, vai ser enganado. Quantas pessoas, irmão Emerson, está sendo enganado por falta de conhecimento da palavra de Deus? É levado por qualquer vento de doutrina. Se você fizer isso e mais isso, está tudo bem, mas é a vida com Deus, o que a palavra real ensina. Precisamos buscar o conhecimento da palavra de Deus para nós termos uma vida aqui que agrada ao Senhor Jesus Cristo e não uma vida que agrada a nós mesmos. O provérbio diz: não importa naquilo que se crê, o importante é que se faça o bem. Está lá o Espiritismo. O Espiritismo prega: se você fizer o bem, se você der uma cesta básica para alguém, se você abençoar uma pessoa, você vai ter muito lá no futuro. Você vai ser abençoado, você vai adquirir a sua salvação, né? Porque você abençoa as pessoas. Lá no Islã se prega que se você matar uma pessoa que não quer concordar com o islamismo, se você destruir aquela pessoa porque ele não serve para viver, quando você morrer você vai ter 7 mulheres lá no céu. E o cara vai lá com a arma e mata. Estava o vídeo lá que põe aquela multidão de gente e ele sai matando todo mundo, porque ensinou para ele que quando ele morrer, ele vai ter uma vida boa lá no céu, vai ter 7 mulheres cada um. E o cara acredita nisso. Ele acredita que se amarrar uma bomba no corpo e entrar lá no meio da multidão e se explodir lá e matar todo mundo, ele vai ter um galardão muito grande lá no céu. E a pessoa, Geucilene, ele é instruído desde pequenininho. Quando ele nasce, ele já coloca ele lá no quartel e começa a ensinar a ele aqueles ensinamentos errôneos que contraria a palavra de Deus. E ele cresce aprendendo aquilo, e o tempo vai passando, e ele se torna homem, e daqui a pouco ele enche o corpo de bomba, né? Amarra aquele tanto de bomba no corpo, enche o carro de bomba e entra dentro e vai com aquele carro lá no meio da multidão e se explode lá e mata muita gente. E ele se espedaça junto. Mas é bom, vou me espedaçar aqui, mas quando eu chegar lá no céu o negócio vai ser bom demais. Conhecimentos errôneos. Mas quem busca conhecer a palavra de Deus, ele não se envolve com essas coisas. Antes santificai a Cristo em vosso coração, e estáis sempre apercebidos para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão e a esperança que há em vós. Medite na palavra, busque a palavra, procure entender a palavra, e somente assim nós seremos bem-aventurados no nosso feito. Como diz lá o texto que foi lido já antes. Aquele, porém, que ouve a palavra de Deus e a pratica, ele será bem-aventurado no seu feito. E tem outro texto lá da casa. Assim, aquele, pois, que ouve a palavra de Deus e não a pratica, não a coloca em prática, não exerce, ele é semelhante ao homem que edificou a sua casa na areia. Ele ouviu, aliás, ele escutou, porque quem ouve, ele guarda, né? Ele pratica. Ele escutou a palavra de Deus, mas não colocou em prática. Ele fez a casa lá na areia. Veio a tempestade e aquela casa ruiu, foi embora.
Mas aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica, a coloca em prática, ele é semelhante ao homem que colocou a sua casa na rocha. Veio a tempestade, bateu para lá, bateu para cá, e balançou, e pelejou, mas a casa continuou firme, porque ela estava edificada sobre a rocha. Ela estava edificada sobre a rocha. A gente vê aí nesse tempo agora de muita chuva, né? Casas que a chuva bate, ela é edificada no morro, e quando vem descendo de lá naquela casa, vai tudo embora, né? Acaba com tudo, matando tanta gente. Mas a gente vê aquelas casas que são bem feitas, edificadas na rocha, que a água vem, sobe, cobre aquela casa tudo. Quando a água baixa e vai embora, a casa está lá firme, né? Porque ela foi edificada na rocha. Que a nossa casa espiritual seja edificada na rocha. Esta rocha é o Senhor Jesus Cristo. Nós vamos estarmos estudando sobre este tema, as doutrinas bíblicas. Somente uma introdução. Na próxima semana nós vamos estar estudando ainda mais sobre as doutrinas. Venha para a casa de Deus, vamos juntos estarmos aprendendo, para que nós possamos saber nos defender de qualquer pessoa que vier nos arguir concernente à nossa fé. Que Deus lhe abençoe, e nos dê a cada um de nós a graça para buscarmos o conhecimento da palavra de Deus. Nós vamos agora encerrar essa parte, e nós ainda temos a vigília, Vamos estar buscando a Deus até às 10 horas. Nós vamos estar falando com o nosso Senhor. Então vamos ficar de pé, vamos agora estarmos encerrando esta parte do culto, e logo em sequência a gente já inicia o período de oração. Que Deus abençoe a todos que vieram à casa de Deus. Eu sei que você veio esta noite porque você tem sede de Deus e quer aprender um pouco mais de Deus. Deus abençoe nossos visitantes, viu? Foi muito bom ter vocês aqui. Venham mais vezes estar conosco. Da mesma forma que os outros não conheciam, que ele não conhecia, os outros também não conheciam, São coisas assim, Tem que ter cuidado. É igual o político, que foi lá na igreja e começou a pregar lá. E eu estou lendo a Bíblia agora, está uma bênção. Muito bom ler a Bíblia, para ganhar os votos. Você já leu lá em Gênesis, capítulo 1? Não cheguei lá ainda não, mas eu vou chegar. Estava lendo a Bíblia, viu? Nós vamos estar orando agora, e depois eu quero passar aqui um vídeo, para os irmãos. Ele é bem pequenininho, acho que é 1 minuto ou 2 minutos no máximo, somente para a gente ver o privilégio que nós temos em ter na nossa mão esse livro aqui. É um privilégio muito grande. Se a gente pudesse, a gente andava com ele assim, o tempo inteiro. E é muito glorioso. Vamos estar orando, e logo em seguida nós vamos mostrar esse vídeo. Ele é bem rapidinho. Pai eterno, glorioso Senhor, eu quero, Jesus Cristo, te agradecer neste momento pela oportunidade que o Senhor nos desse de estar aqui na tua casa, aprendendo da tua palavra, Senhor. Obrigado, Jesus Cristo, por esses momentos que o Senhor nos proporcionaste de aqui estar. Ó Jesus Cristo, nos dê, Senhor, cada dia a inteligência para buscarmos ainda mais o conhecimento da sua palavra, para aprendermos, Senhor, servir ao Senhor aqui nesta terra.
Obrigado, Jesus, pela vida de cada um dos teus filhos que estão presentes aqui nessa noite. E que nós possamos sair daqui, meu Senhor, sabendo que sem o conhecimento da tua palavra, nós seremos raquíticos espiritualmente falando. Obrigado, Senhor. E nessa noite ainda estaremos aqui buscando a tua palavra e falando contigo. Dê-nos essa graça, Senhor, para estarmos na tua presença, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Podeis estar assentados. Nós vamos estar ouvindo esse vídeo. E terminando aqui, se o irmão quiser ir lá beber uma água, passar ali no banheiro, pode ficar à vontade. E logo nós voltaremos para cá, para buscarmos a presença do Senhor. Apaga as luzes aqui da frente para a gente, Francisco, por favor. Tem não. Isso é só para a gente ver o privilégio que nós temos, né, de ter a palavra de Deus em nossas mãos. É só isso aí mesmo. Isso aí os irmãos lá na China recebendo a Bíblia. Viram a alegria, né? Abraçaram a Bíblia, beijaram a Bíblia. Você é o que nós mais precisamos. Eles não pediram mais nada. O que nós mais precisamos neste momento era a Bíblia. Estava agradecendo a quem levou. E você que tem a Bíblia na sua mão, será que está dando esse mesmo devido valor a ela? A China era um país comunista. Eu já li a história do Evangelho na China. Foi sofrida, viu? Foi sofrida. Mas quando chegou a Bíblia lá, veio aquela alegria, né? E parecendo que era uma cesta de comida, né? Eles juntaram tudo lá. Mas nós temos o privilégio de ter na nossa mão a santa palavra do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos nesta noite. E nós vamos, né, passar para o momento da nossa oração. Se alguém quiser ir lá no banheiro beber uma água,